Salve, salve, torcida batateira. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra geral que tá assistindo aqui mais um resenha, mais uma vez gravado, mais uma semana estamos aqui. É, Espero que vocês me escutem bem. Vou falar perto do microfone que eu tô gravando aqui de comecinho da madrugada. É, Chegamos aí umas umas 10h30 de Bragança e, enfim, passei pra pegar uma comida, né, comer, tomar um banho, chegar em casa, né, fazer todas essas coisas aí. Então, agora só depois da 1h30 da manhã aqui que eu tô começando a gravar. É o meu compromisso. E eu quero deixar tudo pronto pra amanhã poder editar durante o dia e conseguir postar à noite, como religiosamente é aí, né, às segundas-feiras. É claro que às vezes acaba sendo na terça-feira e tudo mais, mas eu não gosto que passe muito, né? Até porque tá todo mundo meio ainda no fervor do jogo, né? Aliás, fervor que diga, né? Que afinal, vamos falar aí desse jogo aí, claro, né? Não tem como não falar. O único jogo da semana, né? Que foi o jogo contra o Bragantino aí de hoje à tarde, noite, né? Lá no Cícero de Souza Marques, né? Aliás, um estádio, nunca tinha ido, fui lá, já tinha ido várias vezes na Bia Bichedi, mas não conhecia ainda o novo estádio do Bragantino, né? Que é novo, mas temporário, né? Porque o Nabi tá em reforma para receber aí o futuro estádio que vai ser maior, né? Diferente. Mas engraçado que os dois estádios são parecidos. Eu já fui no outro também. Eles têm muita semelhança e muito agradável o estádio atual deles. É muito bacana, o bar é muito legal, a estrutura é muito boa, a visão muito boa. Não tem o que reclamar não, muito legal. O gramado impecável, a iluminação muito boa. Então, os caras sabem fazer futebol, né? O Red Bull, então tem que, né, enfim, ser, como diz, a gente tem que reconhecer isso, né? Enfim, aí a gente vai falar aqui depois da vinheta, falar aqui sobre esse empate que foi amargo. Não dá pra não falar que não foi amargo, mano. Porque se a gente for, que nem eu falei lá no Instagram, não sei quem deve ter visto o post lá. Se a gente for tirar pelo resultado em si, a gente que tinha levado um 4x0 do Mirassol, não tá fazendo um bom campeonato, ao meu ver, acho que de muitos. A gente espera muito desse time, ainda mais num ano tão histórico quanto o que está sendo esse, né? Que tem a Série B, tem Copa do Brasil, Sul-Sudeste. Então a gente tá esperando que o time realmente, que a gente tivesse um patamar do que foi o Mirassol quando subiu pra Série A, do que é o Novo Horizontino atualmente. Não, a gente não pode ficar fazendo essas comparações, mas a gente é um pouco inevitável, né? Enfim, então a gente ficou nessa decepção porque o time não tem desempenhado bom futebol. E, como eu falei, a gente tá esperando muito desse elenco, desse São Bernardo nesse ano. Então, enfim, fica essa decepção porque, beleza, a gente tirou, a gente empatou com os caras lá, 1x1, mas fora de casa, e o Bragantino tinha tomado um gol, fizemos inclusive o primeiro gol, né, neles, mas se a gente for parar pra pensar que o time deles, pelo menos o que começou, não era o time titular, era um time misto, né? Acho que depois foram entrando alguns jogadores, o próprio Isidro Pita que foi expulso, é um dos titulares e entrou no segundo tempo. Mas eu confesso que eu não, assim, eu olhei aqui o time deles, eu não conheço muito o time do Bragantino pra eu dizer quem é titular, quem não é titular desse time do Bragantino, né? Então, e aí eles tiveram expulsão no segundo tempo, enfim. E o gol porra, assistência do Pará, né? Que lance bizarro, infantil. Eu tava pronto até pra falar, é claro que assim, né? Eu tenho que ter bom senso, né? Eu não ia em nenhum momento aqui descascar e falar falar mal aqui, assim, sem piedade do Pará. Porque eu acho que é um cara esforçado, um cara que joga bem, um dos melhores do ano passado. Top 3 do São Bernardo no ano passado, é indiscutível, né? Ele, o Dudu e o Júnior Oliveira. Então, o Pará é importantíssimo pra esse time, né? Ele é indiscutivelmente titular. Mas fez uma cagada infantil ali, né, cara? Eu até falei com ele. Na verdade, ele veio mandar mensagem pro Resenha, né? Nas redes sociais e pedindo desculpa, né? Que nós que somos torcedores de verdade, que a gente tá bravo, que a gente tá decepcionado, triste, que ele tá muito triste, muito triste, assim, pelo que ele fez, que ele nunca fez coisa desse tipo, e ele tá amargamente, assim, não arrependido, porque arrependido ele não, ele tava, em nenhum momento ele ficou feliz de fazer isso, né? Mas, assim, completamente entristecido, né? Decepcionado consigo mesmo, né? Então, assim, o que eu só quero, eu como. é, Torcedor assim que a gente a gente age na emoção, a gente fala as coisas às vezes na emoção, porque a gente é passional e a gente, mano, se deixa levar, mano, pela emoção. Então, eu sempre falo, eu tento que os jogadores entendam, que nem todos os jogadores têm essa mentalidade, que às vezes eles vão ver umas coisas que eles não gostam, ou parentes, até mesmo que tava lá no estádio, e, mano, mas torcedor é assim, mano, porque que nem eu deixei minha mulher em casa hoje pra ir pra Bragança, saí 2 horas da tarde pra chegar quase meia-noite em casa, é, e pelo São Bernardo, entendeu? E assim como outros fizeram a mesma coisa, a gente tava lá em mais de 100 lá na arquibancada, inclusive, né, parabéns para as torcidas que foram pesado, né? Podia ter sido mais, né? Assim, digo assim, né, de momentos, né, outras situações aí poderia até ter sido mais gente, né? Mas mesmo assim, as torcidas se representaram muito bem, tinha muito parente lá também, de jogador, que é normal quando joga em Bragança, né? Já que o time
treina por lá, né, em Atibaia e tal, proximidade. Enfim, sem muito me alongar demais, eu vou falar sobre, é claro, sobre o empate de hoje, né, que você deve estar assistindo, deve ser ontem, enfim, ou anteontem, e também falar de alguns outros assuntos, né, eu queria falar da Copa do Brasil, porque saiu o sorteio essa semana, e falar rapidamente do nosso adversário, e de como se desdobrou aí as fases seguintes, né, e aí eu vi até torcedor falando assim, nossa, pra que vocês estão se preocupando falando de outras fases? Vamos primeiro passar do primeiro. Sim, eu entendo, mas eu tenho até que falar aqui, porque, eu até gravar um vídeo nos stories, deixei pra lá, porque a gente tem os outros, a terceira e a quarta fase são praticamente a segunda, a terceira e a quarta fase, aliás, contar a primeira também, que a gente não joga, elas são praticamente semana após a outra. Tipo, a Copa do Brasil vai acontecer em um intervalo de um mês, quatro fases, né? Porque depois a quinta, acho que vai, eu não lembro se é antes da Copa, mas é lá pra maio, final de maio, ou se é depois da Copa, entendeu? Então, tipo, tem um tempo da quarta pra quinta fase. E essas quatro fases acontecem uma atrás da outra. Então, eu vou explicar aqui pra você que tá assistindo, falar também da Sul-Sudeste, né? Ou não falar da Sul-Sudeste porque não tem novidade, mas eu vou explicar aqui algumas coisas que a gente pode aí ter sobre essa competição, dar essa geral aí, né? Até da Série B também, tá? Aliás, que saiu, né? O São Bernardo fechou com a CBF, então foi uma notícia também recente, né? E é isso, né? Vamos. Eu também vou fazer alguns comentários também, que a gente reclamou bastante essa semana que o time São Bernardo tem sido o mesmo nos últimos jogos. Fala sobre jogadores também, né? Que a gente tem reclamado aí, que não. Time titular que o Catalá tem mantido e jogadores que a gente não tem visto em campo, né? Mas aí hoje o Lucas Rian foi relacionado, o Pablo Diego também foi relacionado, enfim. Então, pô, finalmente, né? Não entraram, mas pelo menos foram relacionados, né? Eu acho que o Catalá pode ter colocado eles durante o jogo, porque em algum momento faltou ali combatividade no lado ofensivo no segundo tempo. Então a gente vai falar sobre isso aqui. E tem jogador que a gente não nem sequer viu também, né? Nem vai ser relacionado, né? O Pablo. é, o Júnior Oliveira. Aí eu vi, no caso do Pablo Torres, o cara, não sei se é amigo dele, alguma coisa defendendo. Porque a gente fica reclamando que o cara não tá jogando, mas se ele nem sequer tá sendo relacionado, então não tem como. Né? Aí eu falei, ué, mas o clube não divulga, a gente tem que saber, o clube não fala nada, a gente não sabe se por que o Pablo não tá sendo relacionado, porque o Júnior não foi relacionado hoje, né? Enfim, então tem algumas situações, é uma coisa na verdade de anos, né? De São Bernardo, essa gestão não passa as novidades pra gente, a gente fica assim, né? No escuro querendo saber de informações. Então, né? Não, é um dos motivos do Resenha ter surgido, né? A gente tentar ser ali o setorista ali, o canal, o portal que vai descobrir essas informações, né? Eu confesso que é um pouco difícil, né? Conseguir essas informações, mas na medida do possível eu vou tentar também atrás dessas informações, porque a gente tem que saber, né, mano? A gente tem que saber, a gente tá ali vivendo o dia a dia. Como o próprio Pará veio falar pra mim, né, pedindo desculpa, porque, né, a gente que tá ali no dia a dia, de verdade, torcendo, a gente também tem direito de saber também, porque fulano, ciclano não tá sendo relacionado. Mas é isso, galera, sem enrolação, ó, deixa o like, comentário, né, compartilha o vídeo, por favor, se inscreve no canal, você que tá assistindo aí, ainda não é inscrito aqui no Resenha, e mete marcha aí, vamos que vamos. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, 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 Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada para ficar marcado para sempre na história. Vamos que vamos, galera. Falar desse empate, né, de hoje, contra o Bragantino. Tivemos aí a derrota pro Mirassol na outra semana, aquele 4-0, que deixou todo mundo muito preocupado, né, imagino que o time também, né, via a coletiva do Catalá, falou muito de que não dá pra analisar um jogo daquele, pelo que o São Bernardo construiu nos últimos anos. Mas, meu amigo, se você ficar se apegando ao que o São Bernardo construiu nos últimos anos num campeonato, filho, ninguém cai assim, porque é, tem time que faz anos de campeonatos, temporadas boas, e de repente entra nada dá certo no certo ano e vai tudo pro água abaixo. E então você falar que, né, enfim, esse papo aí de que construiu ao longo dos anos, isso não vai entrar em campo. Igual a gente fala que Taça não entra em campo, isso também não entra em campo. E o time realmente tá jogando mal. Mas aquele jogo foi assim, algo mais do que fora do normal, né? Porque o time entrou estranho, tomou o gol, se perdeu no começo, e aí, pra piorar, é dois palitos, né? Então, não imaginava que também que a gente ia conseguir uma recuperação naquele jogo assim, e se fosse, seria assim, muito difícil, né? Tipo contra o Londrina lá na Série C, mas teve umas diferenças. A gente não tomou gol tão cedo, né? Então o time teve poder de reação, inclusive meio que acordou depois. Enquanto o Mirassol esperava um pouco disso, depois do primeiro gol. Só que logo depois saiu o segundo gol, e aí a gente ficou nesse. Mano, não acho que vai reagir, né? Aí o tempo foi passando, e aí no segundo tempo a gente tomou os gols, e aí, enfim, foi ladeira abaixo depois, né? E aí, enfim, contra o Bragantino. É,
o time entrou um pouco diferente, né? Falando do time titular, começou ali jogando, né? Que como eu falei antes aí da vinheta, né? Na introdução, uma crítica nossa, recorrente, porque o time tem sido o mesmo. E o futebol é aquela máxima, né? O time que tá ganhando não se mexe, e o time que não tá ganhando tem que mexer. Então, eu acho ainda que o Catalá mexe um pouco, mas eu acho que ele tá focado mais no ataque, né? Então eu até concordo. Porque também vamos combinar, não adianta a gente falar tem que mudar e tem que mudar o time todo. Porque tem que mudar o time todo. Que nem Pará errou hoje. Mas não tem que ser reserva. É, então, assim, que nem o Hugo Sanches. Eu prefiro o Rodrigo Ferreira, mas ok, deixa o Hugo Sanches. Eu acho que também é muita, sei lá, não sei. Gostaria de ver mais ele em campo, né? Mas que nem o Manzoli, ele tirou o Manzoli, colocou o Salustiano, a dupla de velha data aí, né? Helder e Salustiano de novo fazendo dupla. O Foguinho tomou o terceiro amarelo no último jogo, então entrou o Marcão no lugar. De resto, o meio campo foi o mesmo, com o Robinson e João Paulo. O ataque, como eu falei, ele ia mudar, né? Porque né, deixou os. Na verdade, ele manteve o Felipe Garcia, mas tirou o Chaporã, tirou o Vitor Andrade e colocou o Pedro Vitor e o Pedrinho. Então ele quis dar uma mudada ali e tal, pra ver se seria algo diferente. Assim, mas não tem que mudar tanto também nesse time, pelo menos do meio pra trás. É claro que eu gostaria de ver um meio campo mais ofensivo, porque querendo ou não, o Robinson também é um volante, ele vai muito pra frente, mas pra mim não tem perfil de um meio que busca o ataque, um meio ofensivo, né? Talvez eles enxergam ele como um polivalente, mas sei lá, não sei. Enfim, e aí vamos ao jogo, né? Eu não vou mais uma vez poder, infelizmente, passar as imagens aqui do lado, porque o último jogo que eu fiz isso, não foi o último, foi o penúltimo, eu tomei uma suspensão do YouTube aí, que eu tive que cortar o vídeo, senão o vídeo eles derrubaram o vídeo, na verdade, né? Aí, como eu tinha sido pouco tempo depois que eu publiquei o vídeo, eu acho que muita gente nem percebeu isso. Só quem assistiu inteiro o vídeo percebeu que teve um corte brusco ali, né? Enfim. Mas vamos lá, sem demorar muito aqui, né, pra falar desse jogo. A gente teve então essa. Começou, né? é, já ali com 4 minutos, né? Uma boa jogada até. O Bragantino deu espaço ali. O Felipe Garcia tava ali, é, digamos, livre ali, né? Livre, né, na grande área. E aí, falha em marcação deles. O Felipe Garcia foi inteligente. A gente falou, criticou ele, né? Que se ele continuaria titular. E num jogo desse a gente ainda brincou. Falou assim, caramba, é engraçado que a gente ainda falou isso, né, zoando. Caramba, tá até a cara do Felipe Garcia fazer o gol no Bragantino, que não tomou um gol da temporada, né? Mesmo com um time não 100% titular, que eu até falei antes, não deixa de ser um time muito perigoso jogando em casa. E eles tinham essa marca aí de não ter tomado gols na temporada. Então souberam que ele não acabou com essa com esse, digamos, tabu aí deles aí não ter tomado gols na competição, né? Mas ainda seguem invictos, né? O Bragantino é um time bem perigoso. E é um time de Série A, né? Um time que vai brigar por semifinal de Paulistão, pelo menos, né? Aliás, desses times do interior, aquele pote B ali, a gente tá se destoando, né? E eu saberia que ia ser um pote bem difícil, a gente ia ter que enfrentar os 3 times, porque. E logo na sequência, né? O mais doido é isso, né? Logo na sequência ainda. Porque Mirassol dispensa comentários, né? O Bragantino então você tá fazendo uma grande campanha também, né? E o Novo Horizontino não é de Série A, não é igual aos outros dois, mas, né, enfim, é um time que foi muito bem mais uma vez na Série B e é o atual líder do campeonato, né? O Novo Horizontino, talvez quando você assistir esse resenha aqui, talvez não, né? Eu não vou terminar a edição antes, então já vai ter terminado o Mirassol e o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, até a partida ser adiada, tava ganhando de 1-0 do Mirassol lá no Maião. Então, assim, a chance do Novo Horizontino chegar ainda mais distante na classificação. Isso é ruim porque o Novo Horizontino, igual a gente, não tem nenhuma competição rolando paralelo ao Paulistão. Então eles vão ter a semana também inteira de descanso, vão jogar em casa, vão ter menos tempo, né? Porque eles vão voltar a jogar amanhã, né? Isso pode mudar um pouco, é um dia a menos do que os jogadores nossos, mas um time que tem muita qualidade, tem muita. Vejo muito superior que a gente hoje, então é um jogo semana que vai ser perigosíssimo. Mas eu vou deixar pra falar deles no final da edição aqui de hoje. Voltando a falar do jogo contra o Bragantino, né? Então a gente teve aí. Foi um jogo lá e cá, né? Eu acho que mais do Bragantino do que nosso no ataque. Essa bola aqui do João Paulo, poxa, ele pegou mal na bola, ele poderia ter acertado ali. Infelizmente a gente tem errado nas decisões ali, nas finalizações, melhor dizendo. Mas foi um bom lançamento ali. O João Paulo tava muito bem colocado. Não pegou na veia da bola, sabe? Pegou meio mal. Teve a chance de ampliar o placar. O Bragantino também chegou algumas vezes. Temos que ser justos, inclusive. E a gente falou muito do Alex Alves, mas temos que ser justos que o Alex Alves tem uma partida muito segura. Porque eu sei que tem gente que pode falar assim: nossa, vocês são muito cruéis, não é? Não, né, desmerecem a pessoa, o cara que fez história no São Bernardo e tal. E jogou muito aqui já. Só que tem que ser, eu acho que a gente tem que ser justo. Então não tá mal, tá mal, pô. E já falei aqui no resenha e no Instagram. Eu fico com dó de ter que criticar, porque eu gosto muito do Alex como pessoa e como jogador. Mas não tava indo bem. Ele tava errando muito tempo da bola. Ele tava dando espalmão e dando soco em lance bobo que dava pra ele ter pegado.
né? Os gols contra o Mirassol. O primeiro foi, acho que mais culpa dele do que dos outros. O segundo gol é, é difícil falar assim que era muito defensável, mas o terceiro gol foi um vacilo também da partida, um pouco do vacilo da parte dele. Enfim, só o quarto que não tem o que falar. Mas, assim, o Alex tem errado alguns jogos. Mas, como eu falei, tem que ser justo. Nesse último jogo, nesse jogo de hoje, né, contra o Bragantino de ontem, o Alex foi muito bem. Acho que não dá pra lembrar, eu não consigo lembrar de uma jogada que ele vacilou, que ele botou a gente em risco. Ele subia muito mais alto, ele pulava no tempo certo, se impunha, vamos dizer assim, né? Ele tomava a iniciativa de ir pra cima na bola. De tipo, às vezes eu via que teve jogo que o Alex ficava com o Paes com medo de ir, voa, e no meio do caminho parece que ele recuava. Essa é a atitude muito errada de goleiro fazer uma coisa dessa, porque aí você acaba complicando teu zagueiro que acha que você vai na bola e não vai mais. E ele. Nesse jogo, pelo menos que eu percebi, assisti muito bem o jogo, né? Ainda mais como jogo fora de casa, eu consigo assistir melhor do que em casa, porque eu não tô tocando, né? Eu sou de torcida e tudo mais, então fica muito. A gente tá no meio da atividade ali, então a gente tá se dividindo entre cantar e tocar, então não consegue prestar atenção 100% no jogo. E fora de casa, não que seja também 100% assim também, mas é bem melhor do que em casa, né? Então a gente consegue prestar muito mais atenção nos lances e tudo mais. E a visão ali do campo era muito boa. Então, assim, eu vi muito as defesas do Alex, então tô aqui falando aqui que, pelo menos pra mim, na minha opinião, minha humilde opinião, é que o Alex fez uma grande partida, assim, sem dúvida nenhuma. Assim, e eu tô olhando aqui os melhores momentos, né, do jogo. Lá no TNT Sports, lá você pode dar uma olhada também. Que é um vídeo de 5 minutos, é rapidinho. E, mano, o segundo tempo só deu Bragantino, assim, né? A gente chegava algumas vezes no gol deles, mas faltava aquele último passe, faltava um pouco mais de calma, de tranquilidade pra concluir com mais assertividade, vamos dizer assim, né? Com mais efetividade. E aí acho que o time às vezes se afobava, perdia aí o último passo, como falei, errava o toque, uma jogada que podia entrar na grande área, perdia a bola pros caras do Bragantino. O Bragantino foi se aproximando muito, né? Vamos dizer que o gol deles foi ficando mais maduro, mas ainda assim a gente tava segurando o resultado, né? Isso que dói. A gente tava segurando o resultado. Como eu falei, chegaram várias vezes ao gol e em todas quase elas o Alex, né, contribuiu aí pra segurar esse placar, por isso que não à toa foi o prêmio ali de melhor jogador da partida. E, enfim, mas foi chegando, né? Aí aos 38 do segundo tempo tivemos a expulsão do Isidro Pita, né? Então a gente ainda ficou com um a mais, né? Claro que futebol a gente vê várias vezes o time com um a menos jogar mais, começa a jogar até melhor, que eles começam a recobrar pra, né, se dividir ali se dividir não, melhor, se multiplicar pra conseguir, né, que aquele espaço vazio não seja tão afetado. É, não, mas não tava sendo assim. O Bragantino não começou a jogar melhor depois da expulsão. A gente que teve a falha ali, assim, né? Como eu falei, não queria ter que aqui criticar o Pará, mas é um fato, aconteceu e pronto. Quando eu erro também, se outras pessoas falarem que eu errei, errou, aliás, tem que falar, né? Eu não posso, né, falar, não, você não pode falar que eu errei. Não, mas eu errei, você pode falar que eu errei. Né? Você não pode falar que eu sou um merda por causa disso, sabe? Assim, como eu não vou falar que o Pará é um merda, porque o Pará é um lixo, que ele tem que sair do São Bernardo, porque ele tem que ser reserva. Não, nada disso. Mas ele errou, ele reconhece também que errou, como eu falei. E só que a gente não pode demonizar o cara e falar que a culpa é dele. Claro que a gente pode até falar que o resultado não ter vindo os 3 pontos aí tem contribuição do Pará. Que se, né, é óbvio, se ele não tivesse dado aquela assistência que foi, né? Vi até páginas de alguns times que me seguem o resenha também me chamando. O Lucão da Ponte, a página lá do Guarani, uma página mano, acho que do Botafogo, me chamando a DM falando, mano, o que aconteceu com o teu zagueiro? Eu falei, não é zagueiro não, é lateral, expliquei. Mas eles, tipo, incrédulos, que foi um lance bizarro, né? Muito infeliz da parte do Pará, eu tô até revendo aqui enquanto eu tô falando com vocês. Mano, assim, ele mesmo falou pra mim que tentou chutar ali, a perna meio que travou e ele acabou errando ali o passe. Você viu que o time se ajoelhou ali, a galera ficou assim, tipo, caralho, mano, a gente tava segurando os 3 pontos, mano, tava ganhando o jogo. E tomar gol nos acréscimos no segundo tempo é dolorido, né? Eu sei que o cara deve tá bem chateado. Eu depois ainda quero ver a coletiva do Catalá pra ver o que ele falou sobre esse jogo. Vou até abrir aqui pra depois assistir algum pedaço. Quem sabe eu até comento alguma coisa aqui com vocês. Bom, eu vou falar, eu assisti uma parte aqui da coletiva do Catalá. Assim, não é nada contra a pessoa, é que às vezes ele fala de um jeito que não dá. Ai, meu Deus do céu. Que é um jeito muito, como é que falam? Ele fala de uma forma muito política, assim, sabe? Blá, 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 tal. Aí, me irrita, sabe? Sei lá. Ele falou que o empate, que a gente tava merecendo a vitória, né? Na visão dele, a gente dominou o primeiro tempo, a gente chegou muitas vezes ao gol do Bragantino, a gente quase não sofreu. Eu não acho que foi tão assim, eu acho que foi mais equilibrado. Eu acho que o Bragantino no segundo tempo chegou muitas vezes ao nosso gol e estava sendo muito perigo. O que eu achei que a nosso, até ele falou sobre isso, o comprometimento dos jogadores foi muito bom. Então, contra o Mirassol, a gente viu um time perdido que parecia que todo lance do Mirassol ia sair um gol. Enquanto hoje, todo o ataque do Bragantino, eu vi o Salustiano e o Helder muito inteiros nos lances, né? O Helder que a gente
viu com, não digo uma frequência, mas com alguns jogos errando, tempo de bola, tempo de marcação, velocidade, contra na Série C, inclusive, né, ano passado, e aqui no Paulistão também, nesse jogo foi impecável. O que eu posso lembrar, assim, do Elder, assim, não lembro dele errando, assim, chegou muito bem né, nas jogadas. A gente tá fazendo uma partida segura mesmo, essa é a real. Apesar de sofrer um pouco e sem necessidade, né, a gente poderia ter aproveitado melhor as chances e até ter ampliado o placar, né? Mesmo do intervalo, até o Catalá falou disso na coletiva também. Fica o convite pra você também assistir aí se quiser. É só botar lá a coletiva pós-jogo, Bragantino e São Bernardo, que aparece lá a coletiva do Catalá e durou. Foi rapidinho, durou 4 minutos a coletiva. Pelo menos tá aqui, né? Não sei se tem mais e editaram. E é uma coletiva bem curta, na verdade dá nem 4 minutos. É, e aí, gente, é isso. Então, assim, acho que a partida a gente deixou a desejar, acho que mais uma vez um ataque, de conseguir aproveitar mais chances e até fazer mais gol, porque, né, não sei se pelo fato do Bragantino estar jogando com um time 100% titular, a gente tava conseguindo chegar no gol deles, né? Faltou ali essa qualidade no final, como eu falei, o último passe ali, né? Entrou no segundo tempo o Neto Costa, o Chaporão, o Vitor Andrade, que tem sido os titulares tirando o Neto Costa, né? Verdade seja dita. Entrou também o Rodrigo Ferreira, que eu falei que queria ter visto mais ele, né? Ele entrou durante o jogo no lugar do Sanches. Entrou também o Júnior Urso, né? Então, foi no lugar do João Paulo. João Paulo não, perdão. João Paulo, não foi? João Paulo, aparentemente. Ele acabou colocando mais um volante, não sei se tinha essa necessidade disso, enfim. Mesmo o Júnior Urso é um jogador que vai bastante pra frente, né? Mas enfim. Então esses que entraram, Neto Costa, falei, o Chaporão, Júnior e Vitor Andrade. Aí não tivemos a entrada do Fabrício Daniel. O Lucasinha, como eu falei, foi relacionado, enfim, tá recuperado então, mas não jogou, não entrou. Pablo Diego também não entrou, mas pelo menos foi relacionado, né? Tinha o Felipe Rodrigues no meio campo também. Eu queria ver, ele entrou num jogo, né? Queria ver mais ele em campo, tava no banco, né? Então esse foi o nosso time aí nessa final de tarde de domingo aí, né? E estamos na classificação aqui, né, gente? Estamos na sétima colocação, deixa eu confirmar aqui, né? E é isso, gente. Então, tá aí a classificação eu vou colocar aqui do lado. É, não sei se na edição eu vou. Talvez até a edição que eu termino a edição, eu imagino que eu termino lá pra final comecinho da noite aí, então já vai ter acabado o jogo do Mirassol e Novo Horizontino. Então eu não vou conseguir comentar se o Novo Horizontino vai estar com 12 ou 15 pontos, ou 13 pontos, mas ele não vai sair do primeiro lugar, isso é óbvio, né? Mesmo ele perdendo, ele não vai sair do primeiro lugar, menos que o Mirassol enfie uma sacolada no Novo Horizontino, que não vai acontecer, né? Ainda mais que tá perdendo ainda assim o jogo, né? Então eles ainda vão ter trabalho de virar o jogo. Então, mas pode acontecer se o Mercado cair para oitava colocação, caso o Mirassol empate, né? Que eu acho até provável que aconteça, né? Do Mirassol não perder a partida. E aí o São Bernardo volta para oitava colocação, fica ali na beiradinha ali do G8. Enfim, então a gente tá. Esse campeonato é assim. Mais ou menos, né? Tudo igual, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados, 7 gols sofridos. Então, uma campanha exatamente assim, regular, né? No meio da tabela praticamente, né? São 16 clubes, a gente tá na sétima colocação, pode terminar em oitava e aí fica realmente no meio da tabela. A primeira preocupação de todo mundo, todo torcedor, mesmo a gente não tendo essa preocupação desde que a gente voltou para a primeira divisão lá em 2022, é rebaixamento. A gente não se preocupar com rebaixamento. No primeiro ano a gente até pensou nisso, mas o time fez uma campanha boa, então a gente ficou logo tranquilo. Mas os outros anos a gente nem pensou em nenhum momento sobre isso, só pensava em ir longe, em quartas de final e tudo mais. E o time realmente dentro de campo mostrou isso, que não tinha porque a gente nas primeiras rodadas a gente já via que o time não ia brigar para cair. Então, rebaixamento não era uma preocupação. A gente até brincava, esse jogo agora a gente alcançamos essa pontuação, então não se preocupa mais com rebaixamento. Mas mesmo assim, fica, né, como eu falei, fica essa pontinha, até porque é um campeonato diferente, com menos rodadas, né, pode ser traiçoeiro. O próprio São Paulo e o Santos estão lá embaixo, né, o Santos que diga, né, na antepenúltima colocação, 2 pontos a mais que o Velo Clube, né. E aí até colocando a classificação aqui pra vocês, né, vendo aí, como vocês já estão vendo, né, a classificação, pra gente também ficar tranquilo sobre essa questão de rebaixamento, porque a Ponte Preta não alcança mais a gente. Se vencer, que eu acho que não vai acontecer, mas se vencer, caso vença os 2 jogos, não passa a gente, né? O Velo Clube, sim, pode chegar aos 10 pontos, né, se vencer os 2 jogos. Só que aí nesses 2 jogos que ele vencer, um deles é o Santos, e o Santos então estaria, né, ele só poderia chegar a 9. Então fazendo umas contas ali, eu fiz até um simulador, não vou colocar aqui porque, enfim, eu não fui focado em G8, foi focado mesmo num desastre que a gente perdesse os 2 jogos, eu coloquei aqui, coloquei perdendo os 2 jogos, e, e mesmo assim a gente, né, enfim, não ficou tão assim ameaçado, a gente ficou mais para baixo, né, na 13ª colocação, 12ª colocação, à frente de Capivari, Noroeste, Velo Clube e Ponte. Essa foi a simulação que eu fiz aqui só pra ter uma ideia. Então, assim, esses times provavelmente não acho que vão terminar na nossa frente, né? Principalmente a Ponte, é claro que não, já não tem como passar a gente, então não tem como, né? E o Velo Clube eu colocaria, porque o Velo Clube tá numa sequência de 4 derrotas.
O time tem o pessoal, eu não tenho acompanhado, mas falaram que o Velo Clube tá totalmente perdido, então vai jogar contra o Santos, tem jogos difíceis. Então, assim, acho muito difícil o Velo conseguir pontuar muito, né? Tem 2 jogos, 6 pontos pra disputar aí, né? Se ele ganhar 3 pontos aí, talvez seria muito. E aí, enfim, não alcançaria o São Bernardo. Então, acho que preocupar com o rebaixamento, eu acho que a gente não precisa mais preocupar, né? Mas, pensando em G8, em classificar, aí é um pouco mais complicado. O Botafogo ganhou do Palmeiras de forma, assim, surpreendente, vamos dizer assim, né? Porque o Botafogo não tava fazendo um bom campeonato e pá, ganha do Palmeiras em casa. Mesmo que o Palmeiras esteja jogando com um time misto, que, né, não importa. Né, o Mirassol tá atrás da gente. Mano, por que tá atrás da gente, sabe? Então, o Mirassol naturalmente vai acabar passando a gente, né? Eu acho, né? Eu creio que sim. E aí, rapidamente aqui, né? Tirando os 3 primeiros, que acho que é indiscutível a campanha deles, o Guarani vem de 3 vitórias seguidas, bateu a Ponte, arquirrival em casa, né? Tá com uma puta moral. A Portuguesa, surpreendentemente, também tá muito bem, né? Venceu o terceiro jogo, tá na quinta colocação. Né, o Corinthians, né, enfim, tem um jogo a menos, mas provavelmente vai aí também ganhar e ir lá pra cima, né, provavelmente vai ficar ali na quarta colocação. E aí vem o São Bernardo. Então, assim, a gente tem aí 6 times que tá na nossa frente por muitos méritos, ou melhor dizendo, mais méritos que nós. Então, assim, a gente hoje tá entre sétimo, oitavo, nono, é agradecer demais. E se o Mirassol vencer de virada o Novo Horizontino aí nessa rodada, né, então a gente ainda fica abaixo do Mirassol, né. O que eu vejo também, o Mirassol é uma equipe melhor que a nossa. Só o 4-0 já é para mim o parâmetro. Então, a gente estaria ali realmente na oitava posição, de oitava melhor equipe hoje, né? Ali, ainda dividindo posição com o Botafogo. E aí, um pouco pra trás, vem as outras equipes, né? O Primavera que mais uma vez perdeu, então já começou a cair na classificação. Não vai, acho que, ser ameaçado de rebaixamento, né? Aliás, os dois que subiram, eu acho que não vão acabar caindo. O Capivariano me surpreendeu, porque eu achei que ia tomar fome todo mundo e tá fazendo uma campanha ok, né, pra se manter, mas ainda tá na briga ali, né? Ele, acho que do Primavera pra baixo, ou nem sei se Primavera, não, Primavera não coloco não, do Capivariano pra baixo, né? Embora eu acho que o São Paulo vai acabar ganhando os jogos aí, vai se livrar dessa situação aí, incômoda aí, né? Então, até o Santos eu acho que também que não, né? Mas futebol, né? Enfim, galera, sem me alongar demais aqui, que a gente já tá passando aqui passou aqui da meia hora aqui de programa, e eu não gosto quando passa muito da meia hora, então já falamos do Paulistão, vamos aos recadinhos aqui, então fica comigo aqui até o final que tem coisa importante. Vamos falar primeiro de Copa do Brasil. Essa semana saiu o nosso adversário, é o Atlético de Alagoinhas, né, o Atlético da Bahia, que é um time lá do interior, então é um time que tá na Série D, né, e acho que a gente tem muito, assim, muito, acho que todas as vezes que a gente jogou Copa do Brasil, a gente sempre pegava equipes que eram mais fortes que a gente, se a gente for tirando tirando o Olaria, só que o Olaria quase aprontou, né, só que também foi fora. Então, bem rapidamente, em 2013 a gente jogou com o Paraná na estreia, e o Paraná na época era um time de Série B, e a gente nem divisão tinha, e aí a gente ainda eliminou eles lá, só que depois pegamos o Criciúma, que também era um time de Série B, e pau. É time de Série B ou Série A naquela época? Eu não lembro, porque o Criciúma jogou naquela época Série A, mas enfim. É, no ano seguinte, ele jogou com o Paraná de novo, né? Na primeira vez tinha sido no Ecoestádio, que já foi derrubado, não existe mais. E no ano seguinte, na casa deles mesmo, lá na Vila Capanema. E dessa vez eles ganharam da gente, né? É um time superior e tudo mais. Depois, anos depois, a gente jogou com, né, anos depois, 10 anos quase depois, a gente voltou pra Copa do Brasil, novamente 2 edições seguidas. Em uma a gente jogou contra o Náutico na estreia e perdemos em casa. Foi triste que foi jogo único, foi em casa. E na época o Náutico era a mesma divisão que a gente, né? Porque o Náutico tava na C, é nosso primeiro ano na C. Mas enfim, mais camisa, mais tradição, mais gana ali. O time entrou muito na pegada de jogar por uma bola e conseguiu, né? Conseguiu a bola ali o gol e pronto. Porque o empate acho que era nosso, se não me engano. Eu acho que era nosso. Bom, enfim. No ano seguinte, jogo com o Olaria, vencemos lá, mas vencemos já nos últimos minutos, acho que era 39, 40 do segundo tempo. Então, foi sofrido, né? Então, assim, a gente tem aí agora o Atlético que, mano, no Baiano ele é o último colocado, né? Eu até fui ver a última partida dele, ainda a última foi a semana passada, porque a próxima rodada, na verdade, dele é você que tá assistindo na segunda-feira, então é hoje, 7h15. Provavelmente, no momento que você tá assistindo, já acabou o jogo do Atlético com os Juazeirense. Mas enfim, o Atlético não vem em bom momento, vi que tá em crise. Tem o Walter, aquele Walter no ataque deles, com sei lá quantos anos, né? Então, a gente tem totais condições. E aí, rapidamente pra vocês, eu vou ter que colocar aqui do lado pra vocês se ligarem. Que a gente falou e eu vi torcedor falando: caramba, mas calma, a gente tá na segunda fase ainda, não vamos se precipitar. Não, ninguém tá contando com o ovo no cu da galinha, não. Só que a gente tem que colocar aqui em pauta, porque caso a gente passe do Atlético, a gente já vai pra terceira fase e pega o vencedor entre CSA e Joinville. E independente do adversário, vai ser fora. Então, se for o CSA, vai ser lá no Repelé, em Alagoas. Se for o Joinville, vai ser lá na Arena, né, lá em Joinville. Então,
um jogo diferente, porque aí são dois times, o CSA tá na quarta divisão, o Joinville acho que tá até sem divisão, em crise, lutando para não cair no Catarinense, mas são equipes tradicionais, né, do futebol brasileiro, e não vai ser fácil, né, para mim vai ser mais difícil contra do que se a gente passando aí do Atlético de Alagoinhas, e aí é bom, importante dizer sobre o jogo da terceira fase, que vai ser provavelmente na semana seguinte, né, da segunda fase, né? Então, se vocês verem aí na imagem que eu tô colocando aqui, a primeira é 18 de fevereiro, então daqui uma semana tem a primeira fase. Na semana seguinte tem a segunda fase, a gente pode jogar nessa semana, e caso a gente não, se a gente jogar, a gente vai ter 2 semanas sem Copa do Brasil. Mas se a gente não jogar, aí vai ser tudo na sequência, a gente passando, é claro. Então aí dia 4 a gente joga, 4, 5 de março, aí na semana seguinte já tem a terceira fase, e se a gente classificar na semana seguinte, já tem a outra fase. Então é muito louco. E aí na quinta fase, tem mais de um mês de espaço, e aí, né, que é o jogo de ida, que aí já entra o time da Série A, né, Libertadores e tudo mais. E a volta é antes da Copa, ali em 13 de maio, pouco antes, na verdade, da Copa começar quase um mês. E aí vai, né, as oitavas de final só lá pra agosto, que aí já depois da Copa do Mundo e tudo mais. Então, assim, só falando pra vocês, porque assim, vai passar muito rápido. Tanto é que a quarta fase, se a gente classificar, um caso hipotético, na quarta fase pode vir o Ceará, né? A gente tá numa chave ali que, se a gente chegar ali na quarta fase, pode encontrar o Ceará, né? E vai ser aqui, se nós classificarmos e eles, pode ser aqui no primeirão. Se não for o Ceará, vai ser o time, e se a gente chega na quarta fase, é claro, e aí vai ser no primeirão também, né? Os mandos são definidos antes dos jogos, né? Então, a gente jogando, a terceira vai ser fora de qualquer forma, e a quarta vai ser em casa de qualquer forma, a gente passando. E aí a quinta fase não tem nada definido, porque aí é feito um novo sorteio, né? Sorteio agora só na quinta fase, que é entre os times da Série A, né? É, Então, Copa do Brasil aí. Sobre a Copa do Nordeste, gente, vi algumas pessoas me perguntando. Infelizmente não tem nada. A CBF não fala nada sobre a Copa a Copa do Sudeste. Parece que. Eu falei do Nordeste ou Sudeste? Enfim. Parece que a CBF tá se preocupando com um monte de coisa e assim, nem se ligou que tem uma nova competição para organizar, né? Mas eu acho que talvez deve ter um setor lá dentro trabalhando nisso, né? E em breve deve divulgar alguma coisa. Tem que ainda confirmar se o Inter realmente não vai participar, porque eles não querem participar. A vaga vai para Caxias. E aí, enfim, teremos aí já temos os classificados hoje, né? Então, há de ver aí como é que vai ser essa Copa. O início está previsto lá pro final de março, na semana da estreia da Série B, inclusive, né? Dias depois, né? Então, eles têm que aí, a CBF vai ter que verificar também como vai ser a transmissão televisiva, né? Onde que vai passar os jogos. Então, eles vão ter que verificar, ter que ver, enfim, divulgar todas essas questões aí, né? Porque é uma competição válida, oficial, de caráter regional. O campeão vai para a Copa do Brasil, avançar para a terceira fase direto. Então, eles têm que, enfim, se preocupar com isso. Eu imagino que daqui umas 2, 3 semanas a gente deve ter algumas informações a respeito, porque vai ficar faltando quase um mês para pro começo do campeonato, que começa ali, como eu falei, dia 25 ali de março, né? E a Série B, né? Série B também, nada de tabela, né? Eu falei até com o Tabela On, sigam o Tabela On, uma página muito boa que fala sobre a Série B. Ele fala só sobre a Série B, dos times da Série B e tudo mais. E aí ele falou pra mim que nos últimos anos a tabela saiu em torno de um mês e pouco antes. Então é provável que até o final do primeira quinzena agora de fevereiro a gente já tenha é, essa tabela da Série B aí, né? Então, hoje é dia 2, então a gente tem aí umas 2 semanas, quase 3 semanas pra gente ter aí essas datas. É a previsão, né? Tanto que ele deu quanto que nós imaginamos aí, né? A previsão dele é o que ele acha, né? Não é uma coisa que veio da CBF, é oficial, né? É mais um achismo comparando com as últimas edições aí da Série B. E a gente ter logo essas informações, né? Saber com quem vai ser a estreia, a tão esperada estreia, se vai ser em casa, se vai ser fora, e a gente poder se organizar aí, né? Então, Série B aí. E pra fechar, né? Última notícia é a, a, a volta da Globo pra Série B. E aí, o que seria isso? A Libra e a LFU, elas são fechadas com alguns, né, com alguns campeonatos e com os times, né? E aí, por consequência, os campeonatos e também com emissoras. E aí, a CBF, né, tá fechada com a Globo, né, como sempre foi. E, na verdade, aqui diz que foi fechado um acordo com a CBF para partidas específicas. E aí, tava esses boatos para onde o São Bernardo vai, sendo que todos os times da Série A e B estavam entre Libra e o LFU, que acho que agora é FFU. E aí, o Náutico, eu ouvi falar numa página que eu sigo num canal, né, o NE Nordeste 45 minutos, NE 45 minutos, fala dos times nordestinos, um canal muito bom, inclusive, adoro assistir os vídeos deles. E aí, eles estavam falando que o Náutico já estava sinalizando sair do grupo. Eu não lembro se era o Libra ou se era o outro. Mas já estavam pensando em sair. E aí eles iam ficar igual o São Bernardo. Então, tipo, o que o São Bernardo e o Náutico vão fazer? O que eles vão, né? Qual vai ser a decisão deles? E aí, surpreendentemente, pegando todo mundo de surpresa aqui, fecharam com a CBF, né? Então ficou essa coisa no ar. Será que os clubes aos poucos vão voltar para a CBF, como sempre foi, né?
nada de Libra, de LFU, um grupo é, que é fora da CBF, cara, eu não conheço muito desses assuntos, né? Tem muito aqui para falar para vocês sobre esses grupos. Mas eu acho que a gente é interessante. Pelo que eu vi umas páginas falando sobre sobre o Náutico, eles comentaram que foi vantajoso porque é, o, eles vão pagar acho que 14 ou 15 milhões, entre 13 e 15 milhões para eles. E aí essa negociação com a CBF também é, né, é mais vantajoso, né? Aqui tá falando aqui na matéria que é considerado mais vantajoso, porque também vão pagar, a CBF vai pagar as despesas de hotéis, de transportes, de viagens, que as outros grupos não pagam, né? Então, assim, além do dinheiro que eles vão pagar para os clubes, ainda vão pagar, custear essas viagens, né? E são 38 rodadas, né? Então, assim, para os dois, eles acharam muito vantajoso, né? O PVC soltou essa notícia na sexta-feira, né? Infelizmente eu não consigo ver a coluna dele aqui na UOL, que é pago, mas diz aqui, né, que prefere o modelo anterior que a Confederação Brasileira procura os detentores de transmissão, né? E, enfim, vamos dizer assim que a CBF voltou à cena, né? Com todo mundo entre Libre e LFU e a CBF, que não, é a mãe de tudo, né? Que organiza os campeonatos todos, aí a Série A, Série B, Copa do Brasil e tudo mais. Então, as páginas do Náutico enxergaram essa movimentação como positiva para o Náutico. Então, a gente faz mesmo paralelo para nós aqui também, né? Que foi um bom movimento do clube aí, do Roberto, com a CBF, né? Então a gente tem essa aproximação com a CBF. E aí, para fechar, né? Os jogos em casa serão transmitidos pelo Grupo Globo. Isso pode ser Premiere, Sport TV, até o GE TV no YouTube, não TV aberta. E mas fora de casa permanece o que foi, né, até então, que é para os outros clubes dos outros grupos. Então, fora de casa, você vai ter que assistir no Disney Plus, na ESPN, e é um pouco chato porque você vai ter que acabar tendo, né, várias aí, né? Para você que vai em jogos em casa, tudo bem, não vai precisar se preocupar com o Globo, né? É claro que, né, eu não sei se todo mundo vai conseguir nos 19 jogos em casa, né? Até para mim também, acho que vai ser difícil de conseguir em todos os jogos assim, por conta de trabalho e outras coisas, mas tentaremos, né? E fora, né, é muito difícil, né? Ainda mais o Brasil enorme desse. Então a gente vai acabar tendo que recorrer aí à ESPN Disney Plus, tirando contra o Náutico, que por ele ser da Globo agora, fechado com a Globo, com a CBF, então o jogo fora com o Náutico vai ser transmitido na Globo. Globo, né, quer dizer, GE TV, Sport TV, Premier. O Bragantino tá assim, voando, tá assim, fazendo uma campanha magnífica. E, cara, vai ser muito complicado, assim. É mais um jogo que se a gente voltar de lá com um pontinho, tá muito bem servido. E diferente do Bragantino, não acho que o Bragantino vai jogar com time misto. Esse que é o problema. Então, olho neles, torcer para que o time entre bem concentrado, bem ligadão e consiga ter também muita sorte, né? E estaremos que vem aí semana que vem para falar desse jogo, para falar do próximo, o último que será contra o Corinthians, né? O Corinthians que pode ser que até lá já esteja classificado, então isso pode ser bom que aí eles vêm para cá um pouco mais relaxados, com talvez um time meio misto, porque vai estar jogando Brasileirão jogo a jogo, né? Enfim, então é isso, pessoal. E eles vão vir com uma maratona de vários jogos seguidos, né? Teve ontem Supercopa, aí o jogo do Paulistão, que era pra ser final de semana, foi pro meio de semana. Então eles vão jogar assim, quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, sábado, enfim. Então é uma loucura. Então a gente pode tentar se aproveitar disso, porque a gente não vai ter só jogo no final de semana até aí a Copa do Brasil, né? Que vai ser lá pro final do mês ou começo de março. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente, comigo, né? E nos vemos semana que vem, quem sabe com o resultado. Apesar de o resultado de hoje não é que foi ruim, empatamos fora contra um time muito bom. Mas aquele gol no final, da forma ainda que foi, né? Se tivesse sido uma bola que entrou normal, tudo bem, mas a forma que a bola, né? O passe do Pará ali doeu no coração. A gente vai ficar ali remoendo um pouco esse lance aí. Mas faz parte, infelizmente. E torcer para que semana que vem a gente possa ter menos erros, mais sorte. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana pra vocês, se cuidem e até a próxima. Vou dormir agora. Valeu.